Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Como todas as quartas-feiras, às 8 horas, o nosso Evangelho no Lar nós fazemos aqui. Pedimos licença para participar com você, você participa com a gente, é sempre esse enorme prazer. E é o momento que nós temos, como sempre dissemos, que é o Evangelho, é o momento da reflexão, o momento da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, é o momento que a gente conversa com a nossa família, acerca do que a gente entende, ou se você estiver sozinho, aquilo que você entende sobre a leitura, o que melhor pode aproveitar dessa leitura para o nosso dia a dia. A leitura de hoje, para você já ir preparando o seu Evangelho, é o capítulo 18, Muitos chamados e poucos escolhidos, Parábola da festa de núpcias, o item 1. Mas, para ajudar, a gente já deixa pronto aqui debaixo desse vídeo aqui, você já encontra a descrição do texto de hoje. E a gente já pede aí o seu like, para que divulgue, para que compartilhe a Rádio TV Fraternal através das mídias sociais, pois ela está em todas, e divulgue para que outras pessoas tomem conhecimento. E levando uma palavra de conforto, uma palavra de auxílio, que é o Evangelho, que é o que nós fazemos aqui. E essa palavra pode ajudar de muita forma. E para divulgar hoje, eu queria até pedir ajuda da nossa produção, para você visitar também, a gente está no nosso site, para você dar uma visitada no www.fraternal.net.br e você vai ver, olha aí, ó, aparecendo na sua tela aí, o conteúdo do site. Ali em cima você pode ouvir as músicas automaticamente ali, você pode fazer indo nos seus afazeres e você vai ouvindo a programação da Rádio Fraternal. Aí logo abaixo tem todo o conteúdo, ali tem Evangelho no Lar, as obras de Kardec, contato se você quiser mandar uma sugestão, alguma coisa para nós. Tem todo o material, toda a produção, como vocês estão vendo aí rolando, olha aí, textos, trechos do Evangelho, enfim, tem as palestras da Fraternal, tudo está aí, ó, disponível, 24 horas. E agora, mais uma novidade, com muita satisfação, ali, ó, o linkzinho do Spotify. Estamos também no Spotify, procure lá, Evangelho no Lar, Rádio TV Fraternal, você vai encontrar ali automaticamente, clicando nesse botão, já vai para o seu aplicativo do Spotify, e você pode ouvir o Evangelho também agora no Spotify. Se temos essas ferramentas da modernidade que nos auxiliam na propagação da palavra do Cristo, do Evangelho de Jesus, é o meio pelo qual nós vamos usar, é o que a rádio vem fazendo. Então, tendo um tempinho, não deixa de visitar o site da Fraternal, compartilhá-lo, curtir e aprender junto com a gente aqui. Perfeito? Valeu pela sua curtida, valeu pela sua visita à nossa página e vamos para o Evangelho, que é o propósito da noite. Como eu disse, capítulo 18. Meu nome é Daniel, eu que vou fazer a condução, eu estou acompanhado aqui dos meus amigos do William e do Paulo, que vão nos ajudar a elucidar o tema da noite. E o capítulo é o 18, Muitos chamados e poucos escolhidos, Parábola da festa de núpcias. O que será que tem a nos trazer de rico aprendizado, como toda lição do Evangelho que a gente vem aprendendo e já aprende há muito tempo, hoje a gente vai ver mais ainda que é a falta da prática. Mas, para começar, uma boa prece. Boa noite a vocês, da mesa que compõem. Boa noite, Adriano. Boa noite, Paulo. Boa noite. E William, poderia fazer a prece inicial para começar o Evangelho de hoje? Então, vamos lá, por favor. Vamos todos acalmar nossos corações. Vamos pedir aos nossos amigos espirituais, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria, que nos oriente nesse momento de aprendizado, para que a gente consiga entregar essa mensagem a um número maior de pessoas de uma forma respeitosa, carinhosa e levar alegria e carinho para todas as casas. E para isso a gente vai iniciar com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Assim seja.
Então vamos lá para a leitura do Evangelho. Parábola da festa de núpcias. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem rei, que faz as bodas a seu filho. E mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos, com este recado: dizei aos convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isso, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, com efeito, estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. Ide, pois, às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons. E ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 22, itens de 1 a 4. Pois bem, meus amigos, leitura de grande aprendizado, tem muito para a gente falar aqui, que já dá para começo iniciando aqui os nossos debates, mas fiquem à vontade, que a gente vê Jesus falando que o reino dos céus é semelhante a um homem rei. Mas antes disso, parábola da festa de núpcias. Veja como ele coloca festa de núpcias. O que a gente entende por núpcias? É o casamento. Mas o que Jesus estava falando de casamento, se aqui no texto a gente não leu nada de casamento? Na verdade, a gente não viu falar de casamento. Falou do banquete, mas e o noivo, a noiva, que é o que a gente espera? É a união nossa com Deus. É isso que ele veio falar. É a aliança. Perfeito. É a aliança nossa com Deus. Então aqui ele veio relatar isso. Então veja como as parábolas de Jesus, elas nos colocam para refletir. Sim. E esse é o propósito do Evangelho e isso é o que o Espiritismo nos faz. Refletir. Então ele veio dizendo aqui, eu faço essa interpretação, que os primeiros que ele veio chamar foram os judeus, os hebreus, que eram os conhecedores daquela época das leis divinas. E até tem uma passagem no Evangelho que diz muito bem, quando Nicodemos vai ter a conversa com Jesus, que é tem aquele trecho do Evangelho que fala: ninguém pode nascer de novo, para ver o reino dos céus, ninguém tem que nascer de novo. E Nicodemos questiona Jesus, fala: como assim nascer de novo? Porque ele não havia entendido. Como é que eu vou nascer de novo? Como que eu vou nascer de novo? Ele não havia entendido o Espírito. Então Jesus está explicando exatamente isso aqui, né? Ele veio falar de tudo isso. Depois ele veio falar, ele deu essa oportunidade de muitos os chamados para os primeiros, os judeus, os hebreus, os primeiros povos. Depois ele veio chamar quem? Aqueles que não se importaram com isso, que ele diz aqui, desprezaram e foram um para a casa de campo, outro para o seu tráfico, ou seja, dos seus afazeres, seus negócios. Exatamente. Não seguiram a palavra dele de novo. E ele foi chamando, então chame a todos. Mas aí ele conclui dizendo o quê? A importância da veste nupcial, que é esse casamento divino, que é viver essa vida divina. Não é abandonar tudo para viver só rezando, não é nesse sentido. É ter noção da vida espiritual, não é verdade? É viver a união. Viver a união, exatamente. E aí? Esse chamado ele já é feito há muito tempo, né? Ele não é um chamado atual, né? Mas essa parábola me recorda um fato há muitos anos atrás. Tem um pessoal da Testemunha de Jeová que faz o seu trabalho muito bem feito, né? Indo na porta das casas das pessoas. Sim. E havia uma senhora que era vizinha, e depois que a pessoa pregou para ela, né? Ela fez uma pergunta para ele que cai bem assim, né? Ela disse assim: todos
te recebem bem, né, para a pessoa. Aí a pessoa fala assim, olha, alguns recebem, outros nem nos recebem, outros xingam a gente e outros simplesmente não respondem. Eu acho que ele tem muito a ver com a nossa atualidade, né, do que nós estamos falando aqui, né, essa festa que é um casamento, né, Sim. comunhão com Deus. Então ele representa muito bem essa questão aí. E aí a gente entende que o chamado, ele é constante. Sim. Ele não é uma coisa lá do... Jesus chamava já, mas continua chamando. As pessoas hoje estão atendendo esse chamado? Né? Essa é a questão. Porque os chamados é que nem ele colocou. Ele chamou os judeus, Isso. deu oportunidade para eles. Perfeito. Depois ele chamou, que a gente pode fazer uma interpretação também, quando ele menciona que ele chamou os ricos, os entendidos, Isso. vamos dizer, os que pautavam a sua vida na ciência, no estudo, Que conheciam a lei, né? que conheciam a lei, chamou eles, mas não, desprezaram para seguir os seus preceitos, seguir o seu ouro, a sua vaidade, deixaram também. Isso. E aí ele mandou chamar todos. Né? Então não ficou exclusivo só para os judeus, ou só para os ricos, só para os entendidos, não, abriu-se para todos. Então ele falou, chame a todos. E nisso veio esse homem que essa veste nupcial, é aí que está, é a transformação, né? O que o Espiritismo tanto fala da reforma íntima. A gente percebe que Jesus, mais uma vez, em parábola, tenta trazer para as pessoas daquela época uma mensagem de espiritualidade, mas é muito difícil a interpretação. Era muito difícil, como até hoje ainda é. Sim. Mas eu até faço um paralelo com um convite, porque assim, eu até entendo que o chamado como um convite, porque assim, todos somos convidados, Sim. mas nem todos aceitam o convite. Né? Então, assim, todos nós somos convidados para o Evangelho do Senhor, mas nem todos nós aceitamos. Depende da sua convivência, a sua Sim, conveniência, na verdade. Exatamente. O reino dos céus está aí para todos. Todos. Mas, Não é verdade? Mas basta você querer aceitar esse convite. Como você colocou, você não precisa se entregar na totalidade, mas você tem que se doar. Entender, você tem que entender. É a compreensão que o Evangelho é o livre-arbítrio, né? A gente volta nessa questão. Jesus não força ninguém a segui-lo. Eu faço um convite. Você quer me seguir? Não. Perfeito. Só que lá na frente existem, né, a lei de causa e efeito. Né, que a gente não pode esquecer sobre esse detalhe que é muito importante. Não alegue ignorância, isso, né? Ele fala que o reino dos céus é semelhante ao homem-rei, aquele refere-se a Deus. Perfeito. Que faz as bodas a seu filho, está fazendo referência a Jesus. Perfeito. E é isso que você está falando lá na frente, essa lei do retorno, está aqui quando ele fala que pôs fogo à sua cidade. Pois é. Ou seja, não é que Jesus queria que isso acontecesse, ele está contando a parábola como consequência dessa vida apartada do que você disse agora há pouco. Do que a gente... Não é para você viver na base da oração, é você compreender a importância da oração, é você compreender a importância dessa núpcia divina que a gente tem de fazer desses preceitos, desses ensinos de Jesus no nosso dia a dia. Exatamente. É isso. Por quê? A consequência dessa vida apartada da instrução divina, a gente sabe que é muito ruim. Sem dúvida. É o nosso norte. Isso. A gente precisa ter uma direção, tá certo? E o ensinamento do nosso mestre é justamente esse, que a gente tenha e siga na direção correta, que é a direção que o mestre nos ensinou. Isso. Tá certo? Eu vejo muitas pessoas, inclusive, né? Inclusive tenho amigos que dizem assim para mim, não, eu não acredito em Deus. Perfeito, mas são pessoas que desenvolvem toda uma moralidade muito interessante. Quer dizer, você não precisa acreditar em Deus, se é uma coisa pessoal. Mas se você desenvolve todos os seus ensinos, porque Jesus nunca vai perguntar, quando você desencarnar, qual é a sua religião. Ah, minha religião é espírita? Então isso não vai te salvar. Não. Isso não vai ter salvamento para ninguém. Né? O que vai ver é como você pautou a sua vida A conduta. de acordo com os ensinamentos. Ah, eu fui espírita durante 50 anos. Qual o problema? Isso te dá o direito a um passaporte exclusivo? Não, você não tem o Mesmo carimbo porque, né? validado. Né? Vamos dizer,
o centro da questão no Espiritismo é que fora da caridade não há salvação. Senão, Chico mesmo já disse que se Allan Kardec tivesse dito que fora do Espiritismo não há salvação, ele teria seguido um rumo diferente. Seria uma outra questão, né? É isso. E exatamente aqui o que ele fala para nós hoje nessa lição de hoje é esse choro e ranger de dentes, que é a falta dessa consciência nossa, como você disse. Mesmo sendo... E o Divaldo já falou isso em palestras dele, mencionando que muito é digno um ateu, mas com moralidade, como você disse, com conduta pautada de Jesus, mesmo ele não acreditando, mas ele tendo esse amor ao próximo, do que aquele que se diz religioso e é um hipócrita. Exatamente. Sem dúvida. O Karl Barsutel, que é um escritor, né, que você conhece, né, ele tem as parábolas e uma dessas, ele fala muito sobre essas parábolas, né, e ele menciona muito bem essa questão aí quando você fala que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. A tese central, eu acho que assim, por que são muitos os chamados e poucos são os escolhidos ou poucos aqueles que se querem exatamente propõem. Então, essa é uma questão que eu, quando eu vejo esse capítulo do Evangelho, eu sempre faço uma reflexão a respeito disso. Por que são poucos escolhidos? Não é que são aqueles poucos que se de fato vão aceitam a mudança, aceitam a evolução, né? Sim. Então o chamado é para todos. Sim. Eu não posso alegar a ignorância depois lá do outro lado. Mas espera aí. Não sabia. Ninguém me convidou. Não. Vão falar para mim, só lá na Rádio Fraternal você foi convidado quantas vezes? Você recebeu o convite várias vezes. Recebeu, né? E você lembra lá? Vai estar lá no meu livro, né? E você, seguiu? Não, terminou a rádio lá, eu ia para a rua, eu era um outro cara. Não tem nada a ver com a Rádio Fraternal. Então tá perfeito. É isso? Não é essa conduta que a gente tem que ter. Exatamente. Né? Bem isso. Muito bem. Querem falar mais alguma coisa? Não, eu acho que o tema central clara, né? é esse. É abrangente. Né? Tem muito a discorrer, mas bem claro. A gente deu alguma ideia central aí do que quer dizer. E aí, parábola. E às vezes você vê uma pessoa que nunca teve conhecimento, quando você estiver lá do outro lado, e você vê que a pessoa fala, mas essa pessoa nunca teve nenhum conhecimento a respeito, nunca participou de nada. Pois é. Isso não era condição de você conhecer. O teu conhecimento ele tem validade a partir do momento que você coloca ele em prática. Porque enquanto é conhecimento, você conhece toda a doutrina espírita. Conheço tudo. E daí, o que você faz com todo esse conhecimento? Exato. Então Jesus recomenda que só o conhecimento, eu ser um cara que entendo muito das parábolas do Evangelho de Cristo, isso não me credencia absolutamente nada. Eu vou encontrar alguém lá que nunca leu um trecho do Evangelho e poderia estar num patamar muito mais alto do que eu. A fé sem obras. A fé sem obras. Né? A fé sem obras é morte. Jesus muito nos claro, disse isso. muito claro. E você, aí na sua reflexão, o que você reflete sobre o texto da noite, sobre o que nós lemos aqui hoje? Faça a sua reflexão e leia o Evangelho aí. E se tiver algum comentário, fique à vontade. Agora, dando sequência aqui, na nossa condução do Evangelho, nós vamos fazer a vibração final. Poderia fazer para nós, Paulo, a vibração final? Então vamos às vibrações finais do Evangelho. Os agradecimentos, primeiramente, a essa oportunidade, né? Que toda essa energia possa ser estendida a todos os que estão nos vendo e que todos possam se beneficiar de todas as palavras, desses ensinos de Jesus, que possa exatamente abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, abrir a nossa alma para a necessidade de atender esse chamado. Que possamos, todos os dias de nossa vida, todos os dias, agradecer muito pelas inúmeras oportunidades que temos em conhecer o Evangelho de Jesus, que sim, é o caminho da salvação, né? É o caminho, a verdade e a vida. E que todas essas vibrações, as orações da noite, cheguem a todos os necessitados que clamam por luz, que clamam por fé, que clamam por uma melhora. Obrigado, Jesus, obrigado, Deus, obrigado também ao plano espiritual. E assim seja, graças a Deus. Muito bem. E assim vamos chegando a mais um final do Evangelho no Lar. A sua participação foi de extrema importância aqui conosco. Agradecemos a sua companhia, a sua permissão de participarmos com você desse Evangelho. E entra lá na nossa página, visite o conteúdo da fraternal.net.br,
divulgue, leve para outras pessoas que às vezes precisam de uma palavra, de uma orientação, e quantas dúvidas às vezes podem ser tiradas de um evangelho, de um programa que a rádio propõe e divulga aí pelas mídias sociais. A gente vai ficando por aqui, leia, faça a sua leitura, a sua reflexão. Esperamos a sua companhia na próxima semana. Uma excelente semana a todos, que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, que Mãe Maria nos ilumine sempre. Boa noite, tchau. Graças a Deus. Boa noite. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.